Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre as irmãs Romanov, da Helen Rappaport. Esse vídeo faz parte então do meu projeto de leituras sobre os Romanov. Se você não sabe do que eu estou falando, vai ter um link aqui em cima num card, lá embaixo na descrição do vídeo também. Nesse projeto eu estou me propondo a ler então todos os livros que eu tenho na coleção e que tratam da família Romanov. Então assim, gente, um dia lerei livros sobre a Revolução Russa em si e tudo mais. Mas este aqui vai ser um vídeo sobre as irmãs Romanov. Veja bem. Então calma, eu comecei esse projeto lendo uma biografia de Pedro o Grande, depois eu li da Catarina Grande, assim vamos, tá? Com bastante calma. Mas então, o meu último livro lido para esse projeto foi a biografia dos pais das irmãs Romanov, também conhecido como Os Últimos Czares da Rússia, né, o Nicolau e a Alexandra. E naquele livro a gente lê bastante sobre os filhos deles também, mas o foco maior é nos pais. Então esse livro aqui, gente, é especificamente sobre as 4 meninas. Tanto é que esse livro aqui não vai nem falar tanto assim sobre o Alexei, que era então o irmão caçula delas, que seria o herdeiro do trono. A gente até tem algumas informações sobre ele aqui, mas o grosso desse livro é baseado em cartas trocadas com as meninas e também de outras pessoas falando sobre elas. E o garoto, ele morre, agora eu já não me lembro exatamente quantos anos ele tinha, 11 anos talvez, ele morre muito pequeno e me parece, posso estar enganada, deve ter algum livro aí que vai me desmentir, mas não tem problema, a gente coloca uma errata. Me parece que ele não tinha o hábito de escrever tanto quanto as meninas. Então elas escreviam cartas para as amigas, para as tias e tudo mais, enfim. A mãe delas, né, a Alexandra, era na verdade uma princesa alemã, mas a mãe dela era filha da rainha Vitória da Inglaterra. Então elas tinham primos na corte alemã, na corte britânica e trocentos outros lugares do mundo também, porque as famílias casavam entre si, as famílias reais, não é mesmo? E essas cartas da realeza, eu acho isso muito interessante, eu queria saber como é que vai ficar isso com os e-mails, né? Mas essas cartas eram guardadas como grandes documentos, enfim, carta é um documento, né? Não deixa de ser. Mas são documentos históricos, é isso que eu quero dizer, eles são guardados em museus e coisas do tipo. Então nesse livro aqui a Helen Rappaport vai colocar diversos trechos de cartas ali que as meninas escreviam, bilhetes que elas deixavam pra mãe e coisas do tipo. E assim, as 100 primeiras páginas desse livro vão contar a história dos pais delas, como eles se conheceram e tudo mais, mas o grosso do livro é sobre elas mesmo. Então a gente tem as 2 irmãs mais velhas, né, Olga e Tatiana. Olga, quando morre, tinha 22 anos, a Tatiana tinha ou 19 ou 20, agora não vou me lembrar. Depois a gente tinha um período em que nenhuma gravidez vingou, então depois de uns 5 anos nasce a Maria, que é a filha do meio, né, irmã do meio. Se eu não me engano, quando ela morre, ela já tinha 18 anos. A Anastácia, que é a filha mais nova, morreu com 16. Por algum motivo eu achava que a Anastácia era uma criança quando aconteceu todo o imbróglio ali da Revolução Russa. E depois da Anastácia a gente ainda tinha o herdeiro. O grande problema com o garoto, acho que eu comentei com vocês no vídeo anterior, foi a questão da hemofilia. Então ele era hemofílico numa época em que não existia tratamento para isso. Então as dores que ele sentia cada vez que ele levava uma topada e coisas do tipo, e a gente tem que imaginar um menino, não é mesmo? Brincando, correndo, andando de, sei lá, trenó e coisas do tipo. Então pensa só no padecimento dessa criança. A família super protegia esse garoto porque eles não queriam que as pessoas soubessem que esse garotinho tinha esse problema sério de saúde. Esse era um problema hereditário, então a gente sabe que a rainha Vitória tinha esses genes, ela teve um filho com hemofilia também, a Alexandra acabou carregando esses genes também e enfim, deu no que deu. A grande questão da gente pensar na família Romanov, nas irmãs e tudo mais, é a gente pensar neles como um símbolo. Porque, na verdade, mesmo sendo uma monarquia absolutista e tudo mais, a gente tem outras pessoas em posição de poder também ali cuidando do governo da Rússia. E a gente tinha um sistema que já estava, além de obsoleto, estava muito preocupante, porque o povo russo, você tem que pensar, dá uma olhada no mapa da Rússia. Então você tinha ali uma família de czares, você tinha os outros componentes ali do governo também, mas concentrados ali ou em São Petersburgo ou nas outras cidadezinhas próximas onde eles tinham lá seus castelos, etc, para cuidar daquele país daquele tamanho. Então assim, é lógico que você tinha pessoas morrendo de fome, de miséria, de frio e coisas do tipo. Então aquele sistema já não estava mais funcionando. E a Revolução Russa acontece num momento em que diversas outras revoluções estavam acontecendo também ao redor do mundo. Mas o interessante a respeito do Nicolau é que ele era um cara que não tinha aptidão nenhuma para ser czar.
Foi mais uma questão de não tem tu, vai tu mesmo. Ele era o próximo da fila, o pai dele morre relativamente jovem, então ele não esperava que o pai fosse morrer tão cedo, ele tinha 20 e poucos anos quando ele se torna czar. Então você tem uma pessoa absolutamente despreparada, né, sendo ali a cabeça daquele estado que já não estava mais funcionando, né, o que a gente esperava que fosse acontecer, não é mesmo? Então aqui a gente vai acompanhando a agonia, né, dos nascimentos dessas meninas, porque além, né, de você ter essa questão deles serem o símbolo da grande Rússia, você tem toda a população esperando um herdeiro, né? Então eles olham para essa mulher, né, para Alexandra, que era uma mulher alemã. Então a Rússia desde sempre teve ali um probleminha com a Alemanha. Então ela não conseguia engravidar, de repente ela engravida e nasce uma menina, aí ela engravida de novo outra menina, e assim vai, né? 4 partos e só meninas aparecem. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração também com relação a Alexandra é: ela já não era uma pessoa muito dada a festividades, então ela sempre foi uma pessoa mais intelectualizada, uma pessoa mais quieta, mais observadora, então ela não era, né, a vida da festa. Além disso tudo, a gente tinha também a questão dela ter problemas de saúde bem complicados, então ela tinha um problema ali no nervo ciático que simplesmente a derrubava, ela tinha que andar de cadeiras de rodas. Então assim, por mais que ela se obrigasse a participar das festividades, aparecer, dar tchauzinho ali na janela pro povo e tudo mais, ela já, né, passava, sei lá, 5 minutos, ela já ia correndo pra cama e ficava lá estirada. Então aqui a gente vai ter as cartas que as meninas escreviam pra mãe pra não precisarem ir lá bater na porta ou conversar com ela, pra, enfim, não incomodá-la. Então essas cartas eram colocadas ali embaixo da porta ou entregues pra empregada ou pra enfermeira que cuidaria da mãe ou coisas do tipo. Então você vai vendo assim que é uma sucessão de problemas que vão acontecendo, com um problema maior, que é aquela revolução, né, se formando ao redor deles. E aí vem o final trágico, né? Pra quem não sabe, a família, né, do último czar foi fuzilada. E quando eu digo a família, é a família inteira mesmo. As meninas também foram fuziladas, o garotinho hemofílico que mal andava também foi fuzilado. É uma história muito triste. Então, por mais que a gente pense assim, não, mas vamos pensar na política, vamos pensar no povo russo, o que estava acontecendo. Cara, né, eu acho engraçado que as pessoas que pensam dessa forma pedem muita empatia, né? Como é que a gente não vai ter empatia por 5 crianças sendo fuziladas do jeito que foi, sabe? E uma coisa interessante a respeito desse livro é que a gente vai acompanhando, então, como eu dizendo pra vocês, desde o momento ali dos partos, então toda aquela agonia esperando que o menino nascesse, vinha mais uma menina, aquela coisa toda. Quando nasce um herdeiro, o garotinho é hemofílico, então você imagina a situação dessa mãe com uma saúde mega debilitada, não conseguia nem andar direito, andava de cadeira de rodas, mas ela tinha que estar lá pro povo dela e tudo mais, porque ela era um símbolo. Então a saúde dela vai se esvaindo cada vez mais. Você tem essas 4 meninas ali tentando suprir essa incapacidade da mãe de participar dessas festividades e tudo mais. Você tem a filha mais velha, que era mais simpática, então ela meio que, né, supria essa característica mais introspectiva da mãe. Você tem ali não só os detalhes, né, mais psicológicos mesmo de cada uma das meninas. Então você tinha a Tatiana, que era a mais bonita, mas ela era também a mais intelectualizada e tudo mais. Então, mas num dado momento, quando o bicho pega, quando começa ali em 1914 a Primeira Guerra Mundial, desculpa, você tem essas meninas então trabalhando como enfermeiras. Então diversos dos palacetes ali dos casarões da família e tudo mais foram abertos como se fossem hospitais mesmo. Essas meninas trabalhavam lá. A mãe fazia com que elas trabalhassem no primeiro momento e depois elas iam porque queriam. E assim, quando você pensa numa família real cuidando de soldados, né, você deve pensar assim, elas deviam passar um lencinho na testa ali do soldado, ou, sei lá, entregar cartas pra eles e coisas do tipo. Não, gente, elas participavam de cirurgias tenebrosas. E aí você tem, por um lado, esse esforço da Alexandra, não só de ajudar esses soldados, ela mesma vestindo roupinha de enfermeira e tudo mais, e você tem também o povo russo olhando para aquilo e pensando assim, não é isso que a gente quer. A gente quer aquela imagem da família Romanov que a gente tinha lá, da Catarina, do Pedro Grande, enfim, a gente não quer eles colocando a mão na massa aí, como assim? Vestidos como pessoas quaisquer, não é mesmo? Então assim, você percebe que nenhum dos esforços que eles faziam dava muito certo, nem pro povo, nem pra quem tava lá envolvido com a política ali do lugar mesmo, enfim, gente, foi um negócio complicado. Então quando a gente começa a ler essas histórias, esses livros sobre a família, não sobre a Revolução Russa como um todo, a gente vai ter aqui diversos momentos em que a autora vai contar pra gente o que é que estava acontecendo ali naquele momento em termos de formação dessa revolução.
apesar dela colocar o foco nas 4 meninas e contar a história da família, etc., ela é bastante imparcial no que tange essa questão da política. Então ela vai jogando algumas informações aqui pra gente ler e tirar nossas próprias conclusões, mas em nenhum momento ela tira essa questão mais emotiva do olha o que fizeram com essas meninas. Então, assim, existem momentos aqui que são bastante, como é que eu vou dizer, bastante delicados, né? Porque a gente vai acompanhando a corte, né, que alguns rapazes de outras famílias reais faziam a elas, e ao mesmo tempo você tinha os pais desses rapazes pensando assim, não, mas espera lá, elas têm um irmãozinho hemofílico, pode ser que alguma delas ali carregue esse gene, será que a gente vai querer que o nosso filho se case com uma delas? Enfim, além disso, a gente tinha também alguns romances, alguns crushes que elas tinham ali para alguns soldados que tomavam conta da família e tudo mais. E é muito triste quando você percebe que nenhuma delas pôde realizar essa questão do romance, enfim, de se casar e ter filhos, e é triste, gente. Tem as cartas ali que elas escrevem, inclusive pro Rasputin, pedindo, né, conselhos amorosos e coisas do tipo, é bem triste. Porque assim, quando a gente para pra pensar que elas eram meninas ali de 16, 17, 19, 20 anos, comuns. Pelas cartas que elas escrevem, vocês percebem, assim, que elas viveram ali uma primeira juventude, uma adolescência ali muito comum, e assim, os pais deram uma educação interessante para essas meninas. Então, por exemplo, elas usavam praticamente o mesmo vestido, as joias não eram nada extravagantes, então elas tinham ali o parzinho de brinco, né, os colarezinhos e tudo mais, então elas não tinham nenhum tipo de excesso. Eles primavam pela educação, então elas estudavam outras línguas e tinham os professores ali que eles recebiam todos os dias e tudo mais. Então, não foram meninas criadas assim como grandes princesas, entendeu? Então, quando a gente lê algumas cartas escritas por mulheres de outras cortes, né, da corte britânica mesmo, por exemplo, elas vão comentar sobre a estranheza que era, né, essas meninas tão simples, mas que eram, na verdade, essas princesas russas, né, interessantes, bonitas e tudo mais. Então, enquanto a corte britânica, por exemplo, sempre teve aquela coisa de mostrar riqueza e tudo mais. Então, tem algumas coisas interessantes a respeito de como elas foram criadas e tudo mais. E aí tem a questão das fotografias também. Esse livro aqui traz várias dessas fotografias das meninas. Aqui tem algumas intervenções de fotografia aqui ao longo do livro, e a gente vai percebendo que essa família era muito fotografada, mas assim, gente, acho que foi ali o momento em que as câmeras fotográficas começaram, né, a circular ali no maior número e tudo mais. Então você tem ali, ó, o Czar com uma das filhas, você tem ali alguns momentos, né, registrados em fotografias que são bastante familiares mesmo. E tinha também as fotografias que eram oficiais, essas fotografias saíam em jornais, eram entregues em cartões ali pro povo também. E quando eles precisam sair às pressas ali do palácio, porque eles vão ser então exilados na Sibéria durante um tempo, uma das coisas que eles ficam desesperados para levar é a câmera fotográfica. Provavelmente um dos grandes passatempos da época. A gente tem aqui a última fotografia da Czarina e do Czar. E é isso, além dessa questão, né, dos romances que nunca vieram, né, acontecer, a gente tem também as questões de luta contra o peso, né? Então a Maria, que era a irmã do meio, quando a coisa toda começou a acontecer e a família começou a passar por privações e tudo mais, ela começou a ter crises de ansiedade e ela começou realmente a ganhar muito peso. E aí era uma pena porque as roupas das irmãs mais velhas não cabiam nela, e aí como é que eles iam fazer? Eles estavam passando por privação, então eles não recebiam dinheiro de ninguém. Eles recebiam ali o equivalente a uma cesta básica, sabe? E aí você vai pensar assim, poxa, né, então comeram o pão que o diabo amassou. Mas assim, vou falar uma coisa pra vocês, uma coisa interessante a respeito dessa família é a felicidade que, apesar de tudo, eles sentiam por estarem juntos. Então você tem ali um momento em que o Nicolau tá lá arando um campo ali, fazendo uma plantação de sei lá o que pra família, tranquilão, porque pelo menos ele estava com a família. É uma história triste, gente. Então, eu não sei vocês, mas eu não consigo olhar pro que aconteceu com essa família, com essas meninas, eu não consigo olhar pra isso aqui e dizer, nossa, bem feito, carrascos, né? Acho isso aqui tudo muito triste. Eu sinceramente não sei se era tão necessário assim fazer o que fizeram com as crianças, mas enfim. O interessante a respeito desse livro é que, como eu disse pra vocês, o foco é nas meninas, né, como o próprio título diz. O livro termina quando as últimas cartas são comentadas aqui pela autora. Então, ela encerra a narrativa antes do final trágico que a família sofreu. Ela tem um outro livro sobre os últimos dias dos Romanov, no qual ela vai discorrer aí sobre o que aconteceu ali naquelas últimas semanas na Sibéria e tudo mais.
É um livro que também está na fila de leitura para esse projeto, em breve eu devo comentar com vocês. Fica a dica aqui para vocês desse livro, para quem se interessa pela história dos Romanov, dessas meninas, né, das princesas trágicas da Rússia. E é isso, gente. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande para todo mundo e até mais.